Quero ler com os irmãos alguns versículos iniciais de uma 9 de 1 Coríntios, capítulo 1. Parte em que encontramos um prefácio ao livro, que nos diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor nosso Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Oremos. Pai amor, suplicamos que tu nos orientes, que tu nos guardes, que tu nos inspires, que tu nos concedas, ó Deus, as palavras que necessitamos ouvir para a nossa edificação, para a nossa confirmação como povo seu e ovelha do seu pastor. Abençoa esta igreja, abençoa os teus filhos que estão. Tu conheces as nossas necessidades todas, tu conheces as nossas fragilidades, tu sabes do que precisamos e suplicamos que tu nos socorras e nos abençoes, não por mérito algum nós não os temos, mas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Seja conosco, orienta-nos, sustenta-nos por Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar nesta noite sobre conselhos para a igreja em todos os tempos. Conselhos para a igreja em todos os tempos. O versículo 2 fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos, em todos os lugares. Há um ditado bastante conhecido por todos nós, de que se conselho fosse uma coisa boa, uma coisa não seria dada, seria vendida. É provável que sim. Na verdade, o conselho ele soa desagradável aos nossos ouvidos pelo fato de, se nós os recebermos, nos submetemos à orientação de alguém. Isso fere o ego. Por isso que as pessoas não gostam de ouvir conselhos, mesmo os mais avalizados, com a melhor procedência. O conselho, na verdade, diminui aquele que o recebe, que o apoia. É menor do que o outro. Ele sofre com isso, e por isso a tendência humana é se revoltar ou se voltar contra o conselho, fazer exatamente o oposto, e ele sai mais prejudicado ainda, já que vinha errando, erra mais uma vez pelo fato de se revoltar contra o conselho. Mas a Bíblia apresenta os conselhos de Deus. Deus nunca levou em conta esses aspectos, esses melindres dos erros. Ele nunca levou em conta. Ele faz o que tem que ser feito, orienta o que tem que ser
está pouco se lixando para essas nossas bobagens, esses nossos defeitos, esses nossos deslizes. E a Bíblia está sempre nos orientando. Em Atos 20, 27, nós encontramos, na palavra de Paulo mesmo, uma informação interessante: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele nunca deixou de anunciar aos crentes em Cristo todo o conselho de Deus. Na verdade, todas as igrejas, em todo o tempo, em todo lugar, estão anunciando o conselho de Deus. Mas são poucos os que acatam os conselhos do Senhor, por causa exatamente daquelas coisas que falei, entre outras muitas. Mas a Bíblia diz mais. Nós encontramos no Salmo 33, versículo 11: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Portanto, os conselhos do Senhor são uma constante para todo o tempo, para todas as raças, e uma coisa boa e eternamente. Vale a pena ouvir os conselhos do Senhor. Eles nos edificam, eles nos consertam. Eu gosto de ser aconselhado, ainda que meu ego também reclame, sinta, puxe, mas eu paro e penso e dizer: para o meu bem. Uma injeção não é uma coisa muito gostosa, na verdade nunca agradável. Agora, com esse andaço de febre amarela, o Brasil está vendo coisa amarela aqui, eu estou me assustando até, não? Mas tudo bem, uma brincadeira só. Mas a questão de febre amarela aí, a gente tem visto aqui e ali matérias a respeito de gente chiando, chorando, criança pulando, adultos fazendo careta por causa de uma injeçãozinha que não é nada. Mesmo que doa muito, como a Bezetacil e outras mais, é para o nosso bem, é para a nossa cura. Então, o conselho, se ele doer, é para o nosso bem. Aliás, no Salmo 1, versículo 1, ele começa exatamente dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É muito mais fácil a gente se orientar pelo conselho dos ímpios do que pelo conselho de Deus. Porque o conselho dos ímpios, ele vem ao encontro do nosso ego, vem ao encontro das nossas vaidades, vem ao encontro da nossa carnalidade, vem ao encontro dos nossos interesses infames. O conselho dos ímpios é sempre maldito, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Pois bem, mas Paulo começa no texto básico considerado por mim aqui, dirigidos aos santos em Cristo Jesus e aos santificados. E é exatamente aos santos e aos santificados que os conselhos são dados. Interessante, já que são santos, já que estão em processo de santificação, já que são salvos por Cristo Jesus, tudo bem, precisa mais conselho? Precisa. Enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto nós estivermos carregando essa carcaça de carne movida por instintos e por impulsos, nós precisamos de conselho, sim. Existe em nós a nova criatura, mas não nos esqueçamos que a nova criatura é do Espírito, ela não é da carne. É do Espírito. A carne continua ditando normas, continua nos empurrando na direção dos malfeitos. Ainda que o Espírito esperneie dentro de nós, a carne quantas vezes nos obriga praticamente a fazer certas coisas que nós não desejamos. É por isso que vem o arrependimento, mas melhor ainda quando nós não temos do que nos arrepender. Então, se nós dermos ouvido a todo conselho, se nós nos colocarmos no caminho de maneira correta, se nós entendermos que estamos em processo de santificação, se nós buscarmos ao Senhor a cada dia, a cada momento, nos submetermos a Ele, buscando a sua correção, nós teremos que cada vez mais e mais termos menos motivos para nos arrependermos. E o processo de santificação é exatamente esse, de sermos perfeitos, santos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Pode parecer utopia, pode parecer um objetivo
intangível, mas não é coisa para buscarmos. E buscarmos essas coisas, isso se traduz em bem-estar, em desenvolvimento, em progresso, em santidade, em tudo que há de bom em nós, até para o nosso desenvolvimento, nosso sucesso como pessoa, como gente neste mundo, como empreendedores, como estudantes, como professores, como o que quer que seja. Seremos melhores se formos melhores servos de Deus, se formos melhores em termos espirituais. Pois bem, vamos observar aqui neste capítulo todo. Só li alguns versículos, só até o 9, mas vou me basear em todo o capítulo, até o versículo 31, para extrair os conselhos. Na verdade, 12 conselhos. É claro que eu não vou gastar 10 minutos, nem 5 em cada conselho, porque senão a gente vai sair daqui amanhã e complica a nossa vida. Aliás, o número 12 é emblemático. É um dos números bíblicos. Significa ou as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos, ainda que Paulo tenha se inserido como apóstolo, Valdomiro Santiago também, e outros tantos, mas vamos ficar só com os bíblicos originais, iniciais. Vamos esquecer esses outros que não fazem muita diferença, não. Paulo faz, mas eu entendo que Paulo, na verdade, substituiu as outras, senão aquele que foi escolhido que não deu em nada, não apareceu em nenhuma foto depois da sua escolha. Primeiro conselho: proposta ou conselho de sermos irrepreensíveis. Versículo 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um conselho para que os crentes sejam irrepreensíveis, ou seja, não sejam não estejam sujeitos à repreensão. Tudo começa com não sermos sujeitos a essa coisa que é ser repreendido por alguém. Será que eu sou um indivíduo irrepreensível? Quantas vezes já fui repreendido por outros? Fui repreendido por pastores, por meus pais, por irmãos, por diáconos, por Deus, pela palavra de Deus que leio diariamente. Mas quantas vezes, dolorosamente, eu sou repreendido por mim mesmo? Quando eu olho para o que fiz, para o que pensei, para o que falei, para o meu procedimento, e tenho que me expressar, canalha, você já deveria ter tomado vergonha na cara. Mas não tem os irmãos achando que eu sou pior que os irmãos aqui, eu sou apenas mais um. Também não estou querendo vincular ou comprometer ninguém com esse meu discurso. Não, é próprio do ser humano. Nós somos repreensíveis, nós erramos, mas a Bíblia nos orienta e Paulo nos exorta a que nos tornemos irrepreensíveis. Nós precisamos disso. O apóstolo Paulo disse que deveríamos ser imitadores dele, como ele era de Cristo, mas o próprio Paulo era repreensível. Agora, uma coisa: Jesus Cristo não. Em nenhum momento não encontramos em seu discurso, em seus passos, em suas palavras, em seus títulos, em seus ensinos, em suas atitudes, nada que fosse sujeito à repreensão. Mas Paulo foi, Pedro foi, e nós não somos. Mas se a cada dia buscarmos uma vida de caminhos irrepreensíveis, estaremos agradando cada vez mais e mais a Deus. Mas a vantagem de agradar cada vez mais e mais a Deus não está em enriquecer a Deus ou torná-lo orgulhoso, satisfeito, para que ele possa bater no peito: olha que crentão eu tenho lá embaixo, que filhão eu tenho lá embaixo. Não, a vantagem é para nós. Nós que somos beneficiados em agradarmos a Deus continuamente. Mas o segundo conselho que eu encontro aqui no versículo 9: precisamos viver conscientes de que fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo. Glória a Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo, ou seja, para vivermos em comunhão com Ele. E o que é viver em comunhão? É
ter uma vida em comum. Eu não encontro uma outra definição melhor para isso. É ter uma vida em comum com Cristo. E ter uma vida em comum com Cristo é pensar como Ele pensa, não como Ele pensou só, mas como Ele pensa. É desejar as coisas que Ele deseja. É olhar para o mundo com o olhar que Cristo tem e com o qual Ele olha para as pessoas. Que sustentemos em nossos corações a piedade, o amor ao próximo, carinho, a compaixão. Isso é ser chamados para a comunhão. Estarmos em contínua e constante comunhão com Jesus Cristo. Certa feita, eu pastoreava a Igreja Batista do Lar, São João de Meriti, e um determinado dia tive que ir ao Rio de Janeiro. Não é tão longe, mas seria pouco provável que eu fosse encontrar um membro da igreja em determinado lugar numa atitude suspeita. Aliás, suspeita não, comprovadamente nefasta. Mas, para a sorte dele, o azar, não sei, lá estava ele e eu. Quando eu olhei, ele era sargento aeronáutico, fardado, bem vestido, bonito, uma atitude inconveniente. Eu fui atrás para me certificar se era ele mesmo. E era. Voltei. Tinha mais que falar com ele ali. No domingo cheguei na igreja e ele falava: para falar com você. Pastor, eu quero falar com o irmão. Minha esposa está grávida, tá? Também tem uma novidade para você. Te vi tal dia assim, tal hora. Não. Tomou um susto. Tomou um susto. Porque ele se repreendeu. Ele sabia o que estava fazendo. Como estava fazendo. Em que tipo de atitude. Não estou aqui censurando a ele. Não estou julgando. Só estou dizendo que pastor Will, isso é muito pouco. Muito mais sério é o fato de que Deus, Jesus Cristo, está vendo. E tem algo muito mais complicador ainda. É o fato de que nós, que somos crentes em Cristo Jesus, somos templos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Cada olhar dele, cada atitude está sendo acompanhada pelo Espírito de Deus que habita em mim e não pode sair de mim. Eu estou selado com Ele para a vida eterna. A coisa é muito séria, muito complicada. Por isso nós precisamos ter consciência de que ser chamados para a comunhão com Jesus Cristo é uma coisa muito séria e muito bom e muito glorioso. Vamos trilhar nos nossos caminhos, nos nossos dias, na consciência de que temos que dar as passadas de Jesus Cristo. Buscar essa perfeição. Pregador, pastor, vai ser muito complicado. Eu sei, claro que é complicado. A Bíblia, na verdade, está escrita para isso, para sermos edificados, para sermos mobilizados. Um dia vamos sair daqui, todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, com dor ou sem dor, nós vamos estar na eternidade com Cristo. O que temos garantido pelo sacrifício de Cristo é bom demais para desprezarmos o privilégio de andarmos com Ele aqui na terra. Um terceiro conselho é que nossas palavras devem dizer uma mesma coisa. Lá no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Um mesmo discurso. Bom, hoje, quando nós falamos de igreja, falamos de evangélicos, digamos, rádio, televisão, mídias, etc., nós encontramos os discursos mais variados e conflitantes proferidos pelos evangélicos. O que mais existe é mensagem de cura, de libertação, etc, etc. Tudo bem, pode fazer o que quiser. Se puder cumprir o que promete, que beleza, não é? Isso é muito bom. Mas não é exatamente isso que acontece. E as pessoas estão torcendo a Bíblia, estão ajeitando a palavra, ajeitando o discurso de acordo com as suas conveniências. Existe igreja de todos os tipos, evangelho de todos os tipos. Nós vivemos num país livre, uma Constituição até exageradamente moderna,
permite tudo. Bom, daí não sou contra. As pessoas têm que ter liberdade mesmo. E professamos todos os credos possíveis e até os cruz credos. Ótimo. Mas será que nós, como crentes em Cristo, incluímos a Bíblia, que já fomos chamados de Bíblias, quando eu era criança, eu tinha com 7 anos de idade, naquela época, com 7 anos de idade, eu sabia menos do que uma criança hoje com 2. O gato e o cachorro de casa eram mais espertos e inteligentes. O cachorro era mais inteligente, o gato era mais esperto. Meus grandes amigos não prosperaram não, mas de qualquer maneira era melhor do que ele. Mas eu entendi uma mensagem com 7 anos de idade, me converti, fui batizado com 12 anos, naquela época eram chamados de Bíblias. Nunca me incomodei com isso. Já fomos chamados pelo nome do livro que empunhamos. Nós continuamos a empunhar a Bíblia. Ou não. Ou no iPad, ou no telefone, no computador, ela está conosco. Até muito mais do que no passado. Então, digamos todas as coisas que são próprias da palavra de Deus. Não podemos nos acomodar a discursos convenientes, a discursos de religiões que sejam esquisitas. Agora, há pouco tempo atrás, não sei se foi no Rio de São Paulo, agora, 1 ou 2 meses atrás, o movimento lá de destruição de templos de Umbanda e essas coisas assim, tudo bem. Eu não concordo com isso. Não está certo sair derrubando casa de macumba, qualquer que seja a religião daquele que o faz. Não. Mas também não posso concordar com uma pastora de uma igreja chamada evangélica que tenha feito uma campanha na sua igreja para levantar fundos para reconstruir uma casa de macumba, um templo urbano. Pegar dinheiro dos fiéis, dos crentes, se é que o são, para reconstruir um terreno de macumba. Bom, quem quiser achar que isso está certo, que ache. Eu também não. Derrubar não derrubo, mas gastar dinheiro da igreja para levantar terreno de macumba, não. Que discurso é esse? Nós temos que ser todos irmãos. Irmãos? Então vai com ele para o inferno, porque eu não vou para lá com ele. O quarto conselho: não haja em nós dissensões. Versículo 10. Que não haja entre vós dissensões. Mas o que é isso? Como existir dissensão se temos todos o mesmo Espírito? Como podemos divergir em ideias? Divergimos, sim. Já vi divergências em igrejas seríssimas. Já vi divergências rachando igreja, criando denominações estranhas. Já vi gente levantar, eu não vi, mas sei o que aconteceu em igreja que eu conhecia, levantar cadeira para dar cadeirada em pastor. Peraí. Já vi isso tudo. As piores coisas, aquelas que acontecem nos ambientes mais horríveis, têm acontecido no meio do povo de Deus. Mas está certo? Não. E pelo fato de não estar certo, eu tenho que esconder? Não. Eu tenho que advertir, exatamente para não praticarmos essas coisas, para não divergirmos. Nós temos que praticar a convergência, já que Jesus Cristo é o nosso centro. É para lá que vamos convergir, é para Ele que vamos orientar os nossos olhos, nossos pensamentos, para que possamos andar como Ele andou, pensar como Ele pensou e pensa. Mas não só isso, que haja em nós o mesmo pensamento. Ainda no versículo 10, não haja entre vós dissensões, antes será unidos com o mesmo pensamento. Mesmo pensamento? Não pode. Se nós mesmos não conseguimos pensar as mesmas coisas todos os dias, mudamos muito a nossa maneira de pensar, nossos paradigmas, e não é ruim, isso é bom. Eu tenho que mudar tantas vezes quantas sejam necessárias. Eu penso errado hoje, preciso pensar melhor amanhã. Não é ruim. Isso está certo. Quando nós pensamos no aparelho psíquico, no sistema nervoso, na mente como um tal, como funciona a nossa mente? Como pensamos? Por que pensamos?
nas possibilidades de livre associação, como os pensamentos invadem as nossas cabeças. Uma palavrinha dita em qualquer lugar nos leva para um terreno longínquo e passamos a pensar em outras coisas. Se olhamos para o lado e vemos alguma coisa que nos interessa, nós já pensamos em coisas totalmente diferentes daquilo que nos estava atraindo agora há pouco. Mas apesar disso tudo, nós temos que pensar nas mesmas coisas, pelo menos as fundamentais. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Estamos orientando os nossos pensamentos para baixo ou para cima. Para baixo é mais fácil. Nós estamos pensando na direção natural dos nossos olhos, dos nossos sentidos aqui. Mas nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Temos que meditar mais nas coisas dos céus, na morada eterna que nós temos. A Bíblia diz que nós não temos morada aqui definitiva, mas nós pensamos mais na nossa casa daqui do que na casa de lá. Essa noite eu tive um sonho bom. Conheço alguma coisa de sono? Tem um livro editado sobre sono. Eu dava aula de interpretação de sonhos em curso de formação de psicanálise. Eu devo ter obrigação de conhecer sobre sonho um pouco mais do que a média geral das pessoas, embora não conheça tanto. E eu sonhei que estava morando, tinha mudado para uma casa horrível, mal pintada, tudo esquisito, banheiro horroroso, tem que voltar para a minha casa. Eu moro numa casa muito boa. E a minha consciência teve no sonho que eu continuava dono da outra casa, da casa que eu moro. Mas eu estava por algum momento morando numa casa muito ruim. O que me levou a pensar? Conversas de ontem, de anteontem, restos do dia passado, preocupações com parentes que moram mal, irmãos que não têm onde morar. Tudo isso fizeram com que eu, por um momento, eu sonhasse com uma casa muito ruim. Mas eu não vivo pensando nem degustando a beleza da casa em que eu moro, porque eu sei que eu vou morar nas mansões celestiais. E lá as coisas são muito diferentes daqui. Como pensamos muito mais nas coisas que são de baixo? Como nos ocupamos com as bobagens daqui, mais do que com as coisas espirituais? Um sexto conselho: que não haja partidarismo. O versículo 12 diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Olha, já existia naquela época, sob a orientação direta da batuta de Paulo, no início do Evangelho. Uns diziam de Apolo, falavam muito bem, outro de Pedro, outro de Paulo, outro. Amém. Eles teriam direito de praticar esse partidarismo, quando na verdade todos eles eram de Cristo. E Paulo não estou falando: por acaso eu morri por você? Por acaso Pedro morreu por vocês? Por acaso o Apolo fez qualquer sacrifício por vocês? Não. Nós todos temos que estar centrados em Cristo, porque nós devemos tudo a Cristo. Claro que eu sou grato a Deus por aquele pobre e simples diácono que pregou a mensagem de salvação que me levou a crer em Cristo Jesus. Sou muito grato. Semi-analfabeto. Sou muito grato por todos aqueles que me ensinaram coisas valiosíssimas. Mas espera aí, eles eram servos de Deus. Como servos de Deus foram aqueles que anunciaram o Evangelho dos irmãos, que batizaram os irmãos, que vão batizar os irmãos, que pregam o Evangelho. São servos de Deus. Nós temos que estar centrados na palavra de Cristo. Somos todos de Cristo, não de homens. Ah, mas está um líder maravilhoso, eu vou seguir esse líder, encontre comigo. Eu não. Eu não sigo a homens e mulheres, eu sigo a Cristo. Homens e mulheres, quando errarem, estarei sempre disposto a abandoná-los. Deixar a palavra, claro, e seguir a Cristo, a Bíblia e a sua palavra. Um outro, sétimo já, conselho: que os nossos lábios sustentem as palavras da cruz. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
palavra da cruz. Todo o Evangelho está centrado na cruz de Cristo. O Evangelho, nós conhecemos, ele não está centrado em milagres. Nós falamos agora há pouco. Há muitas igrejas que têm a sua bandeira, o seu apanágio, milagres de curas, etc. Que devem fazer, que façam. Mas Jesus Cristo cura. Digo poupante. Fez tantas coisas maravilhosas, mas o Evangelho dele não é isso. O Evangelho dele é tudo que sai da cruz do Calvário, ou seja, sua morte e a consequente ressurreição, a sua entrega vicária por nós. É isso que interessa. O que ele fez foi para manifestar o seu poder, tão somente. Procurar a Jesus Cristo porque ele cura, não me interessa. Mas se eu estiver doente, eu oro e peço que ele me cure, peço. Mas não deixe-me dizer na oração: contudo seja feita a tua vontade e não a minha, porque se a vontade dele for que eu me ferre, é melhor para mim eu bem ferrado do que de outra maneira. Ele nos ensinou a orar assim. Então não é cura, não é milagre, não é emprego, embora nós tenhamos direito de pedir essas coisas, porque somos filhos dele. E ele tem prazer em nos abençoar, e como nos tem abençoado. Não tem uma pessoa aqui que não tenha problema, mas garanto que não tem um aqui que não tenha sido ricamente abençoado, que não esteja sendo abençoado agora. Por causa disso. Porque ele nos ama, ele nos sustenta, ele nos quer bem. Mas temos que sustentar nos lábios as palavras da cruz. E essas palavras da cruz, elas são loucura para os que interessam. Para os perdidos, para este mundo, falar em Evangelho de Salvador é loucura. Claro, tem tanta coisa boa aqui na terra. E vou pensar em coisas depois da morte. Raramente encontramos alguém pensando na sua própria morte. Isso ano passado, um amigo meu da Peruna comprou um túmulo. E foi para o carnaval, reunido com a família lá em Guarapari, comendo e bebendo, virou e falou: Sônia, comprei um túmulo. Está maluco? Você comprar túmulo? Tem que deixar isso para comprar uns 20, 30 anos, ele tem só 65 anos. Tem que comprar túmulo, deixa para depois. Na semana seguinte ele estava sendo sepultado num túmulo novinho que ele tinha comprado. Estava pensando certo. Isso eu não penso no outro. Não cuido da minha morte. Não faço plano de defunto. E tem plano para defunto também. Não faço não. Enquanto eu estiver aqui, não é problema meu. Quando eu morrer, é problema dos outros. Se quiser levar o povo lá para a faculdade para estudo, se for possível e legal, levem. Eu vou deixar um aviso lá para os alunos para me respeitarem. Só isso. Estou um pouco preocupado com morte. Não vou ficar aqui. Eu estou preocupado sim com a minha eternidade como Cristo. Eu tenho certeza para onde eu vou. Então, as palavras da cruz centram na salvação. Isso. Que é loucura neste mundo não estar interessado nisso, porque acha que pode resolver tudo aqui e ter bem melhor aqui. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oitavo conselho: insistamos que para Deus aprove salvar pela loucura da pregação. Versículo 21 se refere a isto. A mensagem da salvação é loucura. Mas que coisa mais estranha, que coisa incoerente. Como alguém vai morrer para pagar os pecados das pessoas, exigindo delas que tão somente confessem Jesus Cristo como Salvador? É muito sacrifício para pouca coisa a fazer. Exatamente. Porque se tivéssemos que fazer coisa mais séria, coisa mais grave, coisa mais pesada, ninguém iria para o céu. É pouca coisa mesmo, muito pouco. O sacrifício todo sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. A coisa é simples. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram. E desobedeceram porque quiseram. Eles não
se eles obedecessem, tudo teria dado certinho. Não vou dizer com os planos de Deus, porque os planos de Deus são eternos e compõem toda a história. Incluem toda a história. Ele não foi enganado, Deus não errou, Deus não se equivocou, Deus não copiou, Deus não mudou o curso da história, nada. Mas ao homem foi dado, ao homem e à mulher, o direito de decidir, obedecer ou desobedecer. E eles obedeceram. E de novo é dado ao homem e à mulher esse mesmo privilégio de obedecer ou desobedecer. Todo o tempo é anunciado o Evangelho de Cristo, o Evangelho Salvador. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você obedecer, ou crer, ou não, aceitar ou não aceitar. Submetermos-nos ao poder do Evangelho Salvador ou não. É coisa simples, só uma questão de obediência. Não é uma questão de feitos, não é uma questão de méritos. Porque mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, o pecado não teria entrado no mundo e não teria também sido pelos méritos deles, mas sim por terem obedecido a palavra de Deus. A salvação, à luz da ciência, não é lógica. Claro que é. Mas à luz da Bíblia é a coisa mais lógica do mundo, porque é o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser equalizado, não se submete a nenhuma equação de qualquer ciência na Terra. Nono conselho a observar: insistamos em pregar a Cristo crucificado. Jesus Cristo não é, nem foi e nunca será um derrotado. Muitas religiões pregam Jesus Cristo como coitadinho, levado para aquela cruz. Muitas religiões fazem verdadeiras passeatas com réplicas de cadáveres de Jesus Cristo, com gente chorando, pranteando. Mas que bobagem, nada disso. Jesus Cristo sabia o que estava fazendo. Ele não foi naquela cruz enganado. Lá em cima, antes da fundação do mundo, ele já decidiu que viria. Eu também não tenho que ter pena de Jesus Cristo, não. Como é que eu vou ter pena do meu Salvador, que deu a sua vida para morrer por mim? Não, ele fez o que tinha que fazer. Agora, o que eu tenho que fazer é crer nele e eu creio. Então, insistamos em pregar Cristo crucificado, sem essa conversa mole de piedade, de beijar pé, de beijar mão de gesso ou de cera, chorando em dias específicos do ano, em paixão de Cristo. Está tudo errado. Aquela morte foi gloriosa, foi um luzeiro levantado naquele Calvário. Ali o diabo foi condenado, ali a morte foi derrotada, ali os meus pecados, e não são poucos, foram mandados para o lixo. E o seu também, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Ali Deus em Cristo resolveu os nossos problemas. Esta é a nossa mensagem: Cristo crucificado, a glória de Deus revelada a nós. É isso que nós temos que pregar sempre. Não tenhamos medo desta mensagem, de testemunhar neste Evangelho. O Evangelho não visa nada mais do que isso: anunciar Cristo crucificado para a salvação de todo aquele que crê. Tinha muita gente chorando, especialmente a sua família, sua mãe, seus amigos. Quantos discípulos deram no pé, né? Estavam se escondendo quando ele estava sendo sacrificado, mas eles estavam no meio de dois criminosos. Pelas palavras deles mesmo, sabiam por que estavam ali. Um continuou blasfemando, com um sonho até que Jesus Cristo o tirasse dali, e quem sabe ele sairia para fazer as mesmas coisas que antes havia feito. Mas o outro se arrependeu e buscou Jesus Cristo socorro. Não falou muita coisa, mas o que falou foi objetivo: lembra de mim quando entrares no teu reino. E ouviu as mais doces palavras que poderiam ter
invadindo aqueles ouvidos, aquelas orelhas, alguns falam assim orelhas, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o Evangelho glorioso. Olhar para a cruz, eu olho com alegria, eu olho com regozijo. Cada cravo plantado nas mãos e nos pés do Senhor Jesus é fator de alegria para a minha vida, porque senão eu iria para o inferno. Você iria para o inferno. E você que não é crente de Jesus Cristo, que não aceitou Jesus como seu Salvador, pense nisso. Ele morreu por você. Não morreu para estabelecer uma norma, uma doutrina, uma religião cheia de princípios a serem cumpridos. Não, isso tudo aí já tinha. Todas as religiões têm. Nenhuma delas resolve o problema. Ele vem para morrer em seu lugar. E você tem que tão somente abrir o seu coração para Jesus. Um outro conselho: nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Nós não temos que nos gloriar em nada. Paulo mesmo diz que ele se gloriava na cruz de Cristo. Só na cruz de Cristo. E é nela que me glorio também. Meus feitos, qualquer um poderia produzi-los. Os meus pensamentos, as coisas que ensinei neste Brasil, muita gente poderia ter ensinado até melhor do que eu. Aquilo que eu faço, o meu trabalho, as minhas realizações, muita gente pode fazer até melhor do que eu. Mensagens que prego, puxa vida, não é nada perto dos grandes sermões, grandes pregadores que já ouvi. Eu não tenho que me gloriar em nada. Mas na cruz de Cristo, sim, porque ali está a minha salvação. Nela eu sou forte, nela eu tenho a vida eterna. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, ele mesmo me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu constato que continuo fraco, mais dependente eu sou do meu Cristo. Isso é muito bom. Mais um conselho: sustentemos a consciência e pertencemos a Jesus. Versículo 30: fomos comprados por preço de sangue. Nós fomos comprados. Nós não compramos Jesus e resolvemos adquirir uma parcela de Jesus e tenhamos pagado alguma coisa por esse direito, por esse pedacinho, uma fração do ser de Cristo. Nada disso. Nós fomos comprados. E Ele nos comprou porque Ele reconhece em nós o valor. Mas esse valor decorre do que Deus, o Pai e Ele fizeram no passado. Nos criaram a imagem e semelhança dEle. Liberaram o Espírito Santo para vir habitar em nós. Ele não habita em corpo. Ele não habita em animais iníquos, em vermes. Ele só poderia habitar em um ser semelhante a Ele. Então Ele resolve resgatar, comprar. E a moeda que Ele usou foi essa: sangue. O sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou com o preço do seu sangue. Mas quem é comprado não é mais dono de si. Ele é propriedade desse alguém. Há um trabalho evangélico no mundo, alguns anos atrás, foi bem comum, bem popular, estavam donos. Eles tinham um navio, depois o navio ficou ultrapassado, compraram outro, e saíram para os portos do mundo evangelizando. E o nome do navio era Doulos. Doulos é uma palavra grega que significa, sabe o quê? Escravo. Há servo, sim, mas servo no sentido de escravo, propriedade de um Senhor. Ele nos comprou, mas não nos comprou para vivermos serviçalmente, para trabalharmos para Ele de manhã à noite, para não termos mais sossego, paz, tranquilidade, para que o sangue jorre das nossas costas. Nada disso. Ele nos comprou para a liberdade. Nos comprou para sermos livres. Só existe liberdade em Jesus Cristo. O carnaval passou. Tudo aquilo que foi praticado, que vimos na televisão, nos jornais, etc, é excesso de liberdade. Liberdade não, libertinagem. Aquela geração toda que estava se divertindo no carnaval
desfrutando o máximo daquilo que eles chamam de liberdade, são escravos dos seus destinos, da carne, da bebida, das drogas, escravos de tudo, escravos de todos. Mas nós somos verdadeiramente livres, e a liberdade só existe em Cristo, porque Ele nos deu, comprando-nos para a vida eterna. Último conselho: seja o nosso gloriar-se apenas no Senhor. Nada de bom, naturalmente, existe em nós. Mas agora, somos novas criaturas. Estamos valendo mais do que valíamos antes. Se você receber Jesus Cristo como seu Salvador no seu coração hoje, você vai sair daqui valendo mais do que você está valendo agora. Por quê? Porque Deus não estará só ao seu lado, Ele estará dentro de você. Deus não será apenas mais um convidado para resolver um problema aqui e ali. Não. Ele será um participante de todos os seus momentos. Ninguém poderá arrancar mais Deus da sua vida, porque terá selado a sua existência para a vida eterna. Isso é o verdadeiro gloriar-se. Eu me glorio nisto, de que sou pecador como homem e como carne, mas sou salvo por Cristo Jesus, que morreu em meu lugar e tenho a vida eterna. Somos novas criaturas, e isto é possível porque recebemos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é dado por mentira, nem dado para fins audíveis, como muitas denominações ensinam e pregam. Não que eu esteja julgando, nem questionando, nem dizendo que aquilo lá não seja manifestação do Espírito Santo. Não tem que fazer nada disso. Só que não é bem assim. O Espírito Santo de Deus em nós é para a frutificação. E frutificar é isso que os irmãos fazem aqui todos os dias. Na hora da agenda, eu estava observando atividades praticamente em todos os dias, nas casas, em salões, aqui, em ensaios. Isso é frutificar. E a frutificação é vista aqui, nessa congregação que cresce a cada dia. Mas não como organização, como instituição, isso não importa, mas agregando os novos filhos de Deus e para a vida eterna. Não podemos mesmo nos gloriar, porque nos vemos quantas vezes fazendo bobagem. Mas o pacto não tem que dizer: sou salvo por Cristo Jesus, apesar de eu sou. Você, meu amigo, minha amiga, também será salvo por Cristo Jesus se receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor nesta noite. E é uma decisão muito simples. É tão somente uma questão de exercer a vontade. Eu quero, eu me submeto, eu aceito a Jesus Cristo. É só isso. Consideremos, pois, na linguagem paulina, tudo mais desta terra como esterco, porque não vale nada mesmo. Mas em Cristo, tudo passa assim. Que Deus abençoe.